Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Amém ou não amém? Talvez se alguém me perguntar o que a DEC representa para mim, muitas palavras vão vir na minha cabeça. Alegria, hoje, saudade, aprendizado, ensinamentos, lições, companheirismo, amizade, apoio. Poderia falar muitas outras, mas de todas as palavras que eu possa falar, a maior delas é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que eu já pude viver aqui, tudo que eu pude crescer aqui. Gratidão a Deus pelos amigos que fiz aqui, que eu vou levar para sempre na minha vida. Gratidão a Deus pelo meu pastor Osiel Nascimento, minha pastora Rita. Tenho muita gratidão a Deus demais pela vida dos senhores. Pastor Osiel realizou meu casamento, apresentou o Caleuzinho, apresentou o Jaelzinho diante do Senhor. Então, uma honra muito grande poder estar aqui hoje, meu pastor. Muito obrigado por essa porta aberta. Eu amo o Senhor demais, de todo o coração. Muito grato a Deus por essa noite. Que chuva abençoada, não é verdade? Que benção. Eu confesso que eu estou aqui tentando controlar um pouquinho as emoções, né? Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 9. Esse ministério de louvor, né? Oh, glória a Deus, o coração bate mais forte. É glória, né, Zane? Glória a Deus. Aleluia. Está aqui. Pode colocar para mim na revista atualizada, por gentileza. Desculpe não avisar antes. Isso. João, capítulo 6, versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Vou ler mais uma vez. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Você pode olhar para o seu irmão aí agora, pode? Olha para ele. Fala, é bom demais poder estar com você aqui essa noite. Fala para ele assim, essa casa já está tomada pela glória de Deus. Fala para ele assim, a partir de hoje vai ser diferente. Fala para ele, a partir de hoje vai ser ainda melhor. Senhor, eu te dou graças por essa noite, meu coração se enche de alegria, meu Pai. De gratidão ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, reunidos aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero me unir com a oração que já foi feita aqui pelo teu servo, pastor Zé, juntamente com a tua igreja. E como eu sempre peço a ti, eu te clamo mais uma vez, Senhor, que essa noite o Senhor nos permita que essa noite, Senhor, seja um divisor de águas na nossa vida. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça aqui, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor. Eu creio, ó Pai, que o teu poder pode fazer a cura acontecer aqui hoje. Transformação, libertação. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está recebendo a nossa oração, o nosso culto aqui agora. Eu creio que neste lugar aqui, porque o teu trono está estabelecido aqui, Senhor, eu creio que tem serafins voando nesse lugar, dizendo santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Mostra-nos a tua glória mais um pouquinho essa noite, eu te peço em nome de Jesus. Se você puder, diga amém e se assente por gentileza. O
O dia não havia começado muito bem para Jesus. A notícia que ele recebe logo cedo é uma notícia que ninguém gosta de escutar. É uma notícia que ninguém gosta de ouvir. Jesus está recebendo a visita de algumas pessoas. Eles chegam com um semblante triste. Imagino eu, presbítero Eduardo, com os olhos cheios de lágrima. Jesus olha para aqueles moços e pergunta: por que é que vocês estão assim? E eles falam para Jesus: olha, mestre, a notícia que a gente veio te dar não é nada boa, não é nada agradável. Jesus pergunta: o que aconteceu? Como se ele já não soubesse. O que houve? Não tem o seu primo, o João? O João Batista. O que tem ele? Foi decapitado há poucos dias por Herodes, simplesmente porque denunciou o pecado daquele lugar. Então o rei Herodes veio e decapitou a cabeça, tirou a cabeça de João Batista. Jesus, como homem que também o era, fica triste, fica entristecido. Aquela notícia é recepcionada por ele como um homem, não faz muito bem para ele. Então ele chega para os seus discípulos e fala: irmão Fernando, vamos entrar nesse barco aqui e vamos atravessar para o outro lado. Alguns discípulos chegam para Jesus e falam: que bom que a gente vai fazer isso, Jesus, porque a gente já não aguenta mais a correria que a gente está. Nós estamos tão cansados por tantas coisas que estão acontecendo, tantas pessoas que estão vindo e indo, sabe? A gente está cansado, a gente está sem tempo para comer direito. Jesus fala: então vamos entrar nesse barco e vamos atravessar. É como se Jesus estivesse falando: pastor Gessé, pastor André, eu quero ficar um pouco sozinho. Eu quero ficar um pouco sozinho com meu pai. Eu não quero ficar agora num ambiente cercado por pessoas. Eu quero um ambiente que vai estar só eu e o meu pai, porque meu coração está triste. Eles entram naquele barco, pastor Arrito, e começam a atravessar para o outro lado. Só que, meu querido e amado amigo, o pastor Alexandre Matias, tem uma multidão que olha, que não tira os olhos de Jesus. Está vendo Jesus entrar no barco. Está vendo os discípulos de Jesus entrar no barco e atravessar por outro lado. Eles não tinham barco naquele dia, meu amigo Jonathan. Eles não tinham barco aquele dia, então eles foram a pé mesmo. Eles estão olhando pela margem, estão dando a volta pela costa onde o barco está indo. Na direção que o barco está indo, eles estão seguindo em direção à costa. E quando eles percebem que o barco vai chegar em determinado lugar, eles vão lá para esperar Jesus naquele lugar, naquele ambiente. Eles vão se reunir para esperar Jesus visitar aquele lugar. O coração deles está palpitando, o coração deles está ardendo pela presença que eles querem receber e serem visitados de novo. Quando Jesus chega na beira daquela praia, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que o coração de Jesus se compadece. Jesus, que queria ficar um pouco sozinho com o Pai, ir para o monte orar, ele olha para aquela multidão e fala: peraí, eu preciso investir um pouco mais nessa multidão. Eu imagino que um discípulo vira para Jesus e fala: mas Jesus, o Senhor não está triste? O Senhor não está com um coração aí entristecido? O Senhor não quer ficar um pouco? Eu até queria. Mas quando eu olhei para essa multidão, eles são como ovelhas que não têm pastor. E eu sei que a tristeza está no meu coração, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, mais forte é o propósito do que qualquer sentimento que possa estar querendo fazer morada no meu coração. Discípulos, vocês estavam querendo arrumar as malas aí agora, vamos agora desfazer essas malas do cansaço, vamos desfazer essas malas, vocês queriam um tempinho para vocês, né? Ainda não é o tempo para isso. Eu imagino um discípulo, talvez o Pedro, né, que era o mais atrevido, olhou para Jesus, pastor Rodrigo, e falou: Jesus, o que o senhor quer fazer aqui agora? Então Jesus vira para ele e fala: então, Pedro, você não marcou na sua agenda, né? Não marquei não. Ô João, você marcou alguma coisa na sua agenda hoje? Marquei não, Jesus, na verdade eu só queria fazer um lanchinho agora, já está quase na hora do almoço, eu queria ficar no meu canto. Desfaz isso aí,
Por que, Jesus? Porque agora eu vou começar uma cruzada. Como assim, Jesus? Vou começar um congresso agora. Como isso, Jesus? E o congresso que tem Jesus tem pregação da palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus começa a ensinar, começa a falar do seu amor, começa a falar das Escrituras, e no que Jesus está falando, daqui a pouco um levanta para dar glória. Pergunta para mim, por quê? Porque o cego começou a enxergar ali na esquerda. Esse aleluia que você deu, teve um aleluia mais forte naquele dia lá. Pergunta para mim, por quê? Porque o paralítico que chegou ali carregado pelos outros já está pulando no meio daquela relva verde e está dizendo, ele me curou. Enquanto ele pregava, enquanto ele falava da lei, eu senti o verbo se movimentando aqui dentro de mim, repreendendo o mal, repreendendo os demônios. Há poder no nome de Jesus. Será que alguém crê no poder no nome de Jesus aqui? Uma grande cruzada acontece. Eu fico imaginando, pastor Adriano, quantas vezes já cheguei na igreja mal? Quantas vezes já cheguei aqui mal? E daqui a pouco o pastor pregava, e o coração começava a bater mais forte. Falava, Jesus está aqui. Jesus está usando o pregador, Diácono Evandro. Jesus está renovando o meu coração. Jesus está levantando algo aqui dentro de mim. Já aconteceu isso com você? Quantas vezes você já foi na igreja, Deus usou um pregador e teu coração começou a queimar de novo? Teu coração começou a ser avivado outra vez. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Já aconteceu? Você imagina que nesse dia aqui, Vitor, não era o Gabriel que estava pregando. Nesse dia aqui, o pregador da cruzada era o maior pregador que a terra já viu. Era o próprio Jesus que estava pregando ali. E perceba, às vezes eu posso conhecer a letra, mas Jesus não é só a letra, Ele é o verbo. Gabriel, qual é a diferença? Por isso que eu não levantei a mão para dar 365 glórias a Deus. Porque o verbo é a letra em movimento. É por isso que João vai dizer em João 1:1 o seguinte: no princípio era o verbo, não era a letra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque o verbo é a letra em movimento. É por isso que o teu coração começa a queimar um pouquinho mais quando você ouve a palavra, porque é porque o verbo começa a se mover aqui. Irmão, você não está num lugar comum, você não está num cinema, você não está no teatro que você vai se alegra e volta para casa do mesmo jeito, não. Você está num ambiente espiritual. Como assim, pregador? Explica isso, vou te explicar. Antes da primeira oração a ser feita, esse lugar aqui edificado para Deus é um lugar feito pelas mãos dos homens, é um prédio levantado, mas quando o pastor prega esse microfone e diz assim: Senhor, em teu nome nós abrimos esse culto, esse lugar se transforma. Espiritualmente nós somos transportados para um ponto de conexão do céu com a terra. É por isso que o nosso coração começa a estremecer, porque o lugar onde Jesus está não é um lugar comum, é um lugar onde o sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer quando o ministro de louvor está cantando, quando o Cauã está fazendo o fundo musical aqui, e ele pode então invadir o teu coração, fazer morada, curar você, libertar você, transformar você, levantar a tua casa, levantar os teus sonhos, renovar aí, avivar o teu coração, o teu chamado e o teu ministério. Eu não sei você, mas o verbo está se movimentando aqui e eu estou sentindo. Será que alguém está sentindo o verbo aqui, irmão? Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Está todo mundo ouvindo a palavra, pastor Moisés. Aqueles milagres acontecendo. Só que tem uma coisa que acontece, pastora Rita, que é terrível esse negócio.
Às vezes o nosso espírito está vivificado de tudo que a gente está vendo. Mas a gente também é corpo. Não é, meu pastor? A gente também é corpo. Nosso corpo se cansa. Às vezes a gente vem para a igreja, se alegra, faz mistério com o Senhor. Chega em casa cansado, nosso corpo cansado. Né, pastor Matias? Acontece isso com a gente. Aconteceu com os discípulos também aquele dia. O tempo está passando, o congresso está avançando. Aquele ambiente está sendo inundado pela glória. Imagina, mais de 5.000 ali reunidos. Daqui a pouco Pedro chega para João e fala: João, estou com uma ideia aqui. O quê? Você está cansado? Estou também. Estou pensando em ir lá em Jesus. O que você vai fazer, Pedro? Para com isso, Pedro. Você está sempre arrumando essas ideias aí, Pedro. Faz isso não. Estou pensando em ir lá. Para quê? Para falar para ele dar a bênção apostólica. Porque está na hora desse culto acabar. Está na hora desse congresso terminar. Essa conferência precisa terminar agora. Mas por quê, Pedro? Estou cansado. Estou cansado. Estou cheio de fome. E pelo que eu vi aqui tem uma galera com fome. E a gente já fez as contas, eu e o Felipe ali. A gente fez as contas e não tem dinheiro para essa galera toda não. Vamos lá! Aí o Pedro era talvez o mais influente, ele reúne os discípulos todos e eles vão lá na presença de Jesus. Jesus! O que foi? A gente está com a ideia aqui, o quê? Acaba esse culto, termina essa conferência. Mas por quê? Não, Jesus, está tarde, olha lá o horizonte. O sol já está se pondo. Está na hora dessa galera aqui ir embora. A gente ouviu dizer que esse pessoal está com fome, Jesus. Eles querem ir embora para casa. Tem alguém querendo ir embora para casa? Tem alguém com fome aí hoje? Tem? Tem não? Está tudo na paz? É, graças a Deus. Que os discípulos daquele dia, meu amigo Raoni, queria dispensar o pessoal. Jesus manda esse pessoal embora. A gente não tem dinheiro para essa galera toda aqui não. Jesus vira para eles e fala assim: onde nós compraremos pães? Eu acho lindo isso aqui. Pergunta para mim, por quê? Porque enquanto os discípulos estão querendo dispensar a multidão, o propósito de Jesus é outro. Enquanto eles estão querendo dispensar a multidão, Jesus chega e fala: eu ainda quero alimentá-los. Só 17, glória a Deus. 20, 23, irmão, tem muita gente que já teria dispensado você, mas Jesus olhou e falou: eu ainda tenho um pão para alimentar. Eu ainda tenho vida para derramar sobre ele. Muita gente teria desprezado você, mas olha essas portas abertas aqui. Olha quantos pregadores Deus tem usado para você. Sabe o que é isso? É pão que ele distribui para você em cada culto. Onde ele é o Senhor, nunca falta pão, nunca falta pão. Será que tem alimento aí? Onde compraremos pães? Aí o Felipe faz as contas, coloca a mão no bolso da túnica, se é que tinha bolso, presbítero Luciano. Aí coloca a mão no bolso, pastor Edmilson, fala: Jesus, olha só, a gente fez as contas aqui. Não nos bastariam 200 denários, que equivalia a 200 dias de trabalho. Jesus, se a gente tivesse 200 denários aqui, não ia dar para comprar pão para esse pessoal todo. Despede esse pessoal. Aí Jesus faz uma pergunta. Essa pergunta eu acho linda. Ele chega para os discípulos dele e pergunta assim: quantos pães tendes? A pergunta aqui muda. Quantos pães tendes? Aí eles fazem assim: não sabemos. Aí Jesus dá uma ordem para eles. Pergunta para mim: que ordem? Vamos ver. Vamos pesquisar aí. Vai lá no meio da multidão e vê se alguém trouxe um pãozinho. Vai que a galera trouxe pão. Aí a gente junta um pão aqui, um pão ali, faz uma grande comunhão aqui. Aí eu fico imaginando, a gente está tudo cansado, missionário Anicinha. Jesus vai fazer a gente andar por meio de 5.000. Aí eles saem perguntando: você trouxe pão? Não. Você trouxe? E você trouxe? Você trouxe pão? Você trouxe?
E você, trouxe pão? Trouxe? Trouxe pão? Você trouxe alguma coisa? Você trouxe alguma coisa para alimentar alguém? Você trouxe alguma coisa para alimentar alguém? Será que tem alguma coisa escondida aí dentro dessa bolsa? Será que tem alguma coisa aí ainda para alimentar alguém que está aí dentro do teu coração? Será que você tem alguma coisa aí para alimentar essa geração? E aí? Essa foi a pergunta que começou a ecoar naquele ambiente, naquele lugar. Pergunta para o seu irmão: você trouxe alguma coisa hoje? O que ele respondeu para você? Aí nessa hora, que eles estão perguntando para mais de 5.000 e a resposta é negativa, tem um rapaz da onde ele veio, sei não. De que família ele era, não sei. A família dele era conhecida, tinha muito dinheiro na conta, sei não. Como é que era o nome dele? Como é que ele chegou ali? Foi a pé? De bicicleta? De carro? De ônibus? Será que aquele rapaz já tinha começado a fazer estágio e tinha pego o BRT naquele dia, mais um trenzinho para vir de lá de baixo para cá, encarou essa chuva toda? Daqui a pouco esse rapaz, que a gente não conhece o nome, não sabe de onde veio e como veio. Uau! Esse rapaz olha para o lanchinho dele e fala: peraí, não. Ele podia ir para de trás da árvore, ele podia ir embora, só que ele vai tomar uma decisão que vai ser um divisor de águas para aquela multidão. Gabriel, o que você quer dizer? Eu quero dizer que pessoas inesperadas podem se levantar nessa geração. Pessoas anônimas, pessoas que a gente não dá nada por elas, mas aí eles entendem a palavra de Deus, entendem a palavra de Jesus. Espera aí, já que eu fui alimentado pela palavra, estou vendo sinais e maravilhas, eu estou vendo o que está acontecendo, aquilo que eu trouxe, vou entregar. Já que eu estou no ambiente, Jesus está no ambiente, o que eu vim trazer, eu vou entregar nas mãos dele. Será que alguém tem alguma coisa para entregar para Jesus aqui hoje? Talvez seja a sua mão erguida em direção aos céus. Será que você veio entregar uma boca que se abre para dar glória e aleluia? O que é que você veio entregar para Jesus aqui hoje? Escute uma coisa, esse culto aqui é uma bênção. Glórias a Deus, nós estamos aqui sentados em cadeiras confortáveis, e a gente tem que fazer tudo para o bem da obra mesmo, para a gente se sentir confortável. Mas o culto não é para o Gabriel, o culto não é para você. Nós nos reunimos e estamos num ambiente confortável. Para quê? Para preparar o ambiente para que ele venha, para que ele venha. Eu não sei você, mas eu vou entregar tudo para ele, o que eu tiver. Pode ser 5 pães, pode ser 2 peixinhos, eu vou entregar na mão dele, eu vou entregar nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Daqui a pouco o rapaz, André é o seu nome, né? Sim, rapaz. O que foi?
Então estou ouvindo vocês perguntarem no meio da multidão quem trouxe alguma coisa. Eu estava aqui com medo no meu canto. Mas eu quero falar para você que eu trouxe. Você trouxe o quê, rapaz? Trouxe algo para contribuir. Contribuir? Por acaso você vai abrir uma padaria aqui no meio desse deserto aqui agora? Não é muita coisa não, mas eu queria que você entregasse na mão dele. Na mão de quem? Na mão de Jesus. O que você tem aí, rapaz? 5 pães, 2 peixinhos. O André pega com o desdenho aquele dia, e você vai entender por que eu estou falando isso. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos com um desdenho e vai caminhando. Eu fico imaginando, quando aquele rapaz se levantou no meio da multidão e falou: eu tenho alguma coisa. É ou não é? Pastor Zé, só imagina, no meio de uma multidão de mais de 5 mil que não tem nada, quem tem pouco é destaque. Porque os discípulos estão perguntando, quem tem? Ninguém tem nada. Mas aí no meio daquela multidão apareceu um rapazinho. Falou, não é muito não, mas eu tenho alguma coisa. O que deve ter acontecido com os olhos daquela multidão? Todas um rapaz. Rapaz ficou famoso, pastor Matias. Era anônimo, mas agora estava famoso. Era inesperado, mas agora está sendo conhecido. E aquele rapaz, ele trouxe o que ninguém trouxe. Será que aquele rapaz é de onde? De que família é aquele rapaz? Como é que é o nome daquele rapaz? Como é que é o nome do pai daquele moço? Da onde ele é? Da onde ele veio? Como ele chegou aqui? Foi o destaque. Ainda bem que o pastor Matias deu glória a Deus, que eu acho que agora nem ele vai dar glória. Ele entrega na mão de quem? Na mão de quem? Jesus. Dá para o André vai lá, Jesus. Aqui, ó. Jesus só não vai acreditar que Jesus. Que foi? Olha só, 5 pães e 2 peixes. Jesus quer falar um negócio para o senhor. Pesquisamos tudo aí, ninguém tem nada. Mas ó, tá aí um rapaz. O que tem ele? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Perceba uma coisa. Quando o rapaz toma a decisão de pegar os pães e os peixes e entregar nas mãos de Jesus, ele está mandando um recado. Pergunta para mim, qual recado? Eu não quero que os olhos da multidão estejam sobre mim. Porque quando ele se pronuncia falando, está na minha mão, todo mundo olha para ele. Mas quando ele coloca nas mãos de Jesus, o olhar que estava no rapaz, agora está em Jesus. O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? E o rapaz, não sei o nome dele, mas agora eu estou concentrado ali. Está no nome de Jesus. Eu imagino o rapaz olhando para aquilo, sorrindo. Está aí na mão de Jesus. Oh, glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, ei, faça de tudo para colocar o foco em Jesus. Que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser honrado. Você não precisa lembrar que o Gabriel esteve pregando aqui hoje, mas se lembre que Jesus veio aqui para receber os seus 5 pães e 2 peixinhos, e entrega na mão dEle. Jesus, olha aí a audácia do rapaz, está vendo, Jesus? 5 pães e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Ele até trouxe, mas isso aqui não é nada para aquilo que a gente precisa. Para a demanda que a gente tem, isso aqui não é nada. Esse garoto deve ser um doido. Ele está querendo aparecer. Não é nada. Porque tem gente que é assim. Tem gente que não tem nada, mas quer desprezar o pouco que você tem. Ficou ruim de dar glória agora, né, gente? Tem gente que olha para o pouco que você tem e fala assim, olha lá, tem nada. O que ela pensa que é para estar indo na igreja? O que ele pensa que é para estar indo na igreja? Estou vindo aqui na igreja porque eu tenho um pouquinho aos olhos dos homens. Mas o que eu tenho aos olhos de Deus é suficiente.
Aos olhos do homem, você pode não ter nada, você pode não cantar, você pode não pregar, mas Jesus está olhando e está falando, olha lá que coração diferente, coração quebrantado, no meio da chuva, olha lá, chega aqui anjo, olha lá, tá vendo? Olha só, que crente abençoado está lá, ó, no meio da chuva, conseguiu chegar na igreja, já abriu a boca para dar um glória a Deus, já abriu a boca para dar um aleluia, já está levantando até a mão para adorar Jesus, olha lá. E está lá. Pastor Gessé, a gente, às vezes nós mesmos, desprezamos o pouco que temos. Que isso, Gabriel? Me prova na palavra. Provo. O profeta, que foi, mulher? Então, o que eu tenho aqui não é nada não. Só tem um pouquinho de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite na botija. Vai lá. Porque assim te diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai terminar, nem tampouco o azeite da tua botija. Gabriel, não levantei a mão para dar glórias a Deus. Tá bom, eu vou contar outra história para vocês. Tinha uma mulher que tinha um pouquinho de azeite em casa, mas ela mesmo pensava que não tinha nada. Ela chegou diante do profeta Eliseu e falou, meus filhos estão lá para serem vendidos como escravos para os credores, mas você sabe que meu marido era homem de Deus, ele te servia aqui. Mulher, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Senão... O primeiro pensamento não tenho nada, mas parando para pensar, ainda tenho alguma coisa. Então vai lá, pede vasilha emprestada. A mulher pega as vasilhas emprestadas, leva para dentro de casa, daqui a pouco começa a derramar o azeite, mas um vaso está cheio, outro vaso está cheio, outro vaso está cheio, outro vaso está cheio, outro vaso está cheio. Você não tem noção do que Jesus pode fazer com um pouco que você tem. Em nome de Jesus, pega na mão desse crente que está do teu lado aí. Eu não sou o pastor Marco Feliciano não, mas chacoalha a mão dele aí, até ele ficar bem irritado, até ele dar um grito de glória a Deus, até ele dar um grito de aleluia, e fala para ele assim, você não tem noção do que Jesus vai fazer no ano de 2024, com aquilo que ele tem preservado dentro da tua casa, com aquilo que ele preservou dentro de você. Jesus não despreza o pouco, que tem gente que é pouco, deixa para lá. Não, Jesus não despreza, é pouco. A palavra do Senhor diz que Jesus tomou na sua mão. Fala para o seu irmão, Jesus não despreza o pouco que você tem, não. É pouco para os olhos dessa multidão, para os olhos até mesmo dos meus discípulos, mas para mim é o suficiente para aquilo que eu bem sei, o que eu estou para fazer. Perceba, pessoas inesperadas, improváveis, são assim para o homem, para Jesus não. Ele sabe quem ele levanta na hora certa, do jeito certo, e no momento que ele assim determinou. É inesperado para nós, mas para Jesus já estava tudo escritinho lá na história dele. Jesus tomou. Quando Jesus toma, ele vai fazer algo extraordinário. Pergunta para mim, o quê? Pai, eu te dou graças. Cauã, isso aqui é lindo. Pergunta para mim, por quê? Por quê? Isso aqui é lindo porque às vezes a gente só agradece por coisa grande que acontece na nossa vida. A gente conseguiu uma grande vitória, aí a gente vai lá e agradece. Jesus está falando, é pouco, mas eu vou agradecer assim mesmo. São só alguns pãezinhos, mas eu vou agradecer. Deixa eu agradecer por algo aqui, ó. Como é bom beber água. Obrigado, Jesus. Tem muita gente que está no leito do hospital agora e não pode beber água. Tem muita gente que está no leito do hospital agora e não pode comer o jantar que você vai comer quando você chegar em casa.
Tem gente que não pode estar aí sentado agora nesse ambiente tão abençoado que nós estamos aqui. Então eu sei que eu tenho pouco, eu sei que eu tenho as minhas crises, eu sei que eu tenho os meus traumas, mas espera aí, olha o ambiente que eu estou. Olha o lugar que eu estou. Peraí, se eu estou aqui, deixa eu agradecer um pouquinho, Senhor, obrigado. Obrigado, 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 Senhor. Será que alguém pode agradecer aí? É pouco, mas agradece ao Senhor. Olha o que Deus tem preservado na tua vida. Olha você aí. É pouco aos seus olhos, mas agradece pelo pouco. Todo dia que você acordar, respirar, agradece pelo ar que está lá, esperando você. Você está dormindo, Jesus está lá do teu lado. O inimigo furioso, querendo destruir você, rugindo como leão. Mas o leão da tribo de Judá se posiciona e fala: nele você não vai tocar não. Nela você não vai tocar não. Os demônios estão lá, furiosos, estão furiosos aqui agora, eu creio. Eu creio que os inimigos estão furiosos aqui agora. Demônios vieram por um caminho aqui para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar. Mas o leão da tribo de Judá, quando ele se posiciona na frente da batalha, na frente da igreja, ele começa a falar: você veio por um caminho, não é? Mas por 7, comecem a fugir, comecem a fugir. O Senhor nos guarda, foi Ele que te guardou daquela bala perdida, Ele que preservou tua família, tua casa, foi Ele que salvou você, Ele que levantou você, Ele que deu vida para você. Ele agradece. Depois que Jesus agradece, Ele levanta os olhos para o céu. Não sei se já aconteceu contigo, mas uma vez eu estava passando pela Central do Brasil. Sabe aquelas pessoas brincalhonas, né? A gente está passando e o pessoal está assim, olhando para o alto. Aí você olha e fica interessado em olhar, né? Essa pessoa está olhando para o alto. Já vi pegadinha assim na televisão, você já viu? Já viu? Já viu, João? Já viu, Vaguinho? Está lá, o cara está olhando para o alto, está lá. Aí o cara está passando e olha para o alto. Que geralmente, se eu começar a olhar muito para o alto aqui, ó, talvez você vá olhar junto comigo, na mesma direção. Jesus está com um pão na mão. Eles estão olhando para onde? Possivelmente para o pão. Aí Jesus está olhando, eles olhando para o pão. Peraí, deixa eu erguer meus olhos para o céu. O que Jesus estava fazendo aqui era corrigir a ótica, a visão daquele povo, porque Jesus estava ali para abençoar, mas os nossos olhos nunca podem estar no pão da terra. Jesus está corrigindo o foco. Começa a olhar um pouquinho para o céu, começa a olhar para o céu. Porque quando a gente passa por tribulações e adversidades, sabe o que é que salva a gente? Olhar para o céu, olhar para Jesus, olhar para a eternidade que está esperando a gente. O próprio Jesus falou: olha, nos últimos dias vão acontecer coisas terríveis, terremotos, doenças, as doenças vão se multiplicar, vocês vão ver coisas terríveis acontecendo em todo lugar, mas quando essas coisas estiverem acontecendo, olhe em direção ao céu, porque perto estará o dia da vossa redenção. Em nome de Jesus, acorda esse crente que está do teu lado e fala: vamos sair daqui nessa noite olhando para o céu, vamos trabalhar amanhã olhando para o céu, vamos ajudar o irmão que está do nosso lado olhando para o céu, porque perto está o grande dia do Senhor e os nossos olhos precisam estar nele. Jesus parte o pão. Quantas vezes o pão partiu na minha vida?
O pão parte, pastora Rosinha, quando aquele diagnóstico ruim do médico chega. O pão parte. O pão se quebra. Quando o advogado chega para a gente e fala: a sentença não foi muito boa. O pão parte quando aquela empresa que você abriu cheio de sonhos, de projetos ideais, precisa se fechar porque as coisas não deram tão certo assim. O pão às vezes parte quando o filho vai embora. O pão parte às vezes quando um amigo seu trai você. O pão parte quando o teu ministério parece que às vezes não deslancha. O pão parte quando a crise se estabelece dentro de uma casa. O pão parte quando a crise de ansiedade vem, quando a depressão começa a tentar vir sobre nós. O pão parte, mas continua na mão de Jesus. O pão parte, mas ele continua no controle de todas as coisas. O pão partiu lá em casa já várias vezes, pelo menos 6 vezes. Antes do Calhau e o Israel nascerem, partiram 3 vezes. Vocês já sabem, eu creio que a grande maioria, eu e a Ellen perdemos 3 bebês antes do Calhau e do Israel. Porque só no ano passado a Ellen teve 3 abortos. Mais 3 abortos. O pão parte. O pão se quebra. E quando o pão se quebra, você vai para os pés de Jesus para falar: Jesus, por que está acontecendo isso na nossa vida? Para que está acontecendo isso na nossa vida? E Jesus fala: Gabriel, está partindo, mas calma, eu ainda continuo no controle da situação. Senhor, o pão está partindo, Senhor, o que vai ser da minha vida a partir de hoje? Jesus está falando: calma, eu continuo no controle. Até com esse partir inesperado, eu tenho um propósito, Gabriel. E eu falei: sério, Jesus? Ele eu estou partindo agora para multiplicar daqui a pouco. Eu aqui vou encerrar a mensagem. Jesus não parte o pão ou permite que o pão se parta na nossa vida porque Ele não gosta da gente, não. É porque Ele quer usar o partir do pão para multiplicação acontecer. Está todo mundo, Raoni, olhando e está dizendo: por que Ele está partindo o pão? Só que Ele parte o pão, Ele entrega para o discípulo, mas o pão que Ele partiu aqui voltou, formou de novo. Aí Ele pega, parte o pão e entrega para o outro discípulo, mas o pão continua inteiro aqui. Ele parte o pão, pastor Edmilson, aqui, entrega para um discípulo e o pão continua inteiro na mão dele. Que mistério é esse? O mistério da multiplicação. Jesus está partindo, mas a multiplicação está acontecendo. Vê se isso já não aconteceu lá na sua casa. Você pensou que você não estaria nem sentado aí agora, mas aí Jesus permitiu que o pão se partisse, ou Ele mesmo partiu o pão lá na sua casa, e hoje você conta testemunho, e você fala: você não tem noção do que Jesus já fez na minha vida, você não tem noção do que Jesus já fez. Eu faço isso várias vezes, nos lugares às vezes que Deus me leva, eu sempre falo: nós já tivemos várias perdas lá em casa, mas olha os meus milagres aqui. Aí certo dia eu estava numa igreja, pastora Rita pregando, que há muito tempo eu não ia, estava eu lá na igreja, daqui a pouco chega um casal e fala assim: pastor, lembra da gente? Eu falei: desculpe, irmão, eu não lembro. Então o senhor esteve aqui há alguns anos, contou o testemunho de vocês. E o que aconteceu? Então eu vim mostrar para vocês agora o nosso filho. A gente tinha desistido, o médico tinha falado que seria impossível, mas aquele dia que você estava pregando,
pregando, Deus começou a renovar o nosso coração, a gente começou a acreditar, a gente começou a orar, a gente começou a fazer campanha, e a gente veio te mostrar que o resultado da nossa fé é em Deus, na palavra de Deus. Aí Jesus começou a me lembrar, tá vendo como eu multiplico? O pão está se partindo hoje, mas a multiplicação está para chegar. O pão está se partindo hoje para preparar o ambiente para multiplicação. Fala para o seu irmão, Jesus vai multiplicar o que está se partindo lá. Jesus vai multiplicar o que está se partindo lá. Pastor Zé, eu vou pegar um gancho do que o senhor sempre falou aqui, eu guardei no meu coração para a minha vida, e eu vou encerrar aqui agora. Quem está provocando a multiplicação? Quem é? Pode falar, Jesus. É Ele que está fazendo, é Ele que está multiplicando. Quem é que está provocando a multiplicação? Quem? Fala mais alto aí. Só vou responder o que eu vou falar aqui daqui a pouco, se o pessoal que veio com o João antes perguntar também. Quem é que está provocando a multiplicação? Jesus podia pegar, né, pastor Matias, sair andando no meio de 5.000. Toma. Ia ficar ali a noite inteira. Mas Jesus falou, vou fazer a multiplicação, mas vai passar pela mão dos meus discípulos. Eu vou provocar a multiplicação, mas toma aqui, André, você não acreditou, né? Mas olha o que aqueles 5 pães e 2 peixes se transformaram na minha mão. Entrega lá, mais um cesto aqui, mais um cesto ali, mais uma pessoa saciada ali, outra pessoa saciada ali naquele lugar. Todo mundo começou a ficar admirado. Quem é esse? Quem é esse? E a notícia que começou a percorrer foi: Ele é o Rei. Ele faz maravilhas. Eles começaram a falar um para o outro, pastor Edmilson. Aí Jesus falou comigo assim: o dia começou com uma notícia difícil, mas terminou com a notícia da multiplicação. Fala para o seu irmão assim: eu não sei qual foi a notícia que chegou para você hoje de manhã, mas fala para ele assim: o dia ainda não acabou. A notícia ruim nunca vai ser a palavra final na vida de um crente. Porque se os nossos olhos se fecharem aqui, quando se abrirem, nós estaremos diante do trono do Senhor. Será que o Ministério de Louvor pode me ajudar aqui? Pode? A igreja pode ficar de pé, meu pastor? Pode se colocar de pé?